Seja bem-vindo ao podcast do professor Ney Nordin. Aqui tem história, filosofia, política, arte, atualidades e outras coisas pitorescas. Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e esse é o 7º episódio do meu podcast. Eu vou te contar sobre a vida incrível de um personagem, ou melhor, do criador de um personagem da literatura universal. Mas ao contrário da sua criatura, o criador não é tão conhecido assim, ao menos não é pop como foi a sua obra. A gente raramente encontra quem nunca tenha ouvido falar de Dom Quixote, protagonista do livro El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, publicado em 2 partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1615. E via de regra, as pessoas até têm uma noção básica sobre o que trata esse livro, mas se for perguntado o que as pessoas sabem sobre o seu autor, no máximo alguns vão lembrar apenas o seu nome. E no entanto, ele teve uma vida bem mais interessante, que valeria até mesmo virar tema de filme, e olha que seria um filme de aventura. Bom, olha só um breve resumo do Dom Quixote. Esse livro conta a história de um senhor, já de idade relativamente avançada, que se entrega à leitura de livros de cavalaria, um gênero que foi bem famoso na Europa. Em seus devaneios, ele acredita se tratarem de histórias reais, até que ele mesmo decide sair pelo mundo vivendo as suas próprias aventuras. A obra nos apresenta um olhar satirizado sobre os feitos heróicos da cavalaria medieval nas andanças do seu protagonista, o Cavaleiro da Triste Figura. Isso no século XVII, um tempo em que a cavalaria medieval, como instrumento militar, já estava para lá de ultrapassada e superada. Sobrava apenas o romantismo das histórias. Tanto que esse livro foi apontado como o último suspiro da literatura de cavalaria. Considerado como a obra máxima da literatura espanhola, já foi aclamado como a melhor obra de ficção de todos os tempos. Olha que responsa! Ele também foi representativo da decadência de uma Espanha após o período de glória e poder da época das navegações e da fartura dos metais preciosos da América. Mas eu quero mesmo é falar do seu autor, Miguel de Cervantes Saavedra, ou apenas Cervantes, como é mais conhecido. Ele nasceu em Alcalá de Henares, em 1547. Vindo de uma família pobre, sua mãe, Leonor de Cortinaz, era uma mulher que lia e escrevia. Seu pai, Rodrigo Cervantes, sofria de profunda surdez e trabalhava como cirurgião, um ofício que misturava a prática de barbeiro e aplicador de emplastos. Cervantes teve uma vida de muitas andanças, desventuras e aventuras. Sua vida está cheia de períodos nebulosos em que temos poucas certezas. Ele nunca deixou um texto teórico explicando sua obra. Existem curiosas cartas em que pedia ao governo autorização para ir em busca de oportunidades no Novo Mundo na América Espanhola, mas a coroa sempre lhe negou a permissão, ordenando que achasse o que fazer por aqui mesmo. Parece que o motivo pelo qual não lhe era permitida a viagem era pela impossibilidade de provar à Inquisição Espanhola que era homem de sangue limpo, ou seja, católico de pelo menos 4 gerações. Cervantes nunca frequentou a universidade, mas chegou aos estágios anteriores. Sabemos que por volta dos 20 anos cursou uma escola chamada Estúdio Público de Humanidades, de um tal mestre Juan López de Hoyos. Ali, ele aprendeu gramática, filosofia, história, poética e retórica. Esses ensinamentos certamente lhe deram a base para a obra que viria a escrever mais tarde. Existe a versão de que ele até trilharia os caminhos da vida acadêmica, mas acabou se metendo em um duelo em que matou seu adversário. Já que sofreria uma severa punição da justiça, ele teria falsificado uma certidão de nobreza, fugindo para a Itália, onde acabou trabalhando como camareiro de um cardeal. Em seguida, temos a notícia de que Cervantes se aventurou nos ofícios militares. Ele participou da Batalha de Lepanto, nas costas da Grécia, em 1571. Essa batalha tem importância no contexto tardio da Reconquista cristã.
empurrando para fora da Europa as forças do Império Turco-Otomano. É o seguinte: depois que os muçulmanos foram definitivamente expulsos da Península Ibérica, eles ainda mantiveram uma forte presença no mar Mediterrâneo por muito tempo. E essa presença incomodava bastante, principalmente quem queria navegar livremente para fazer comércio. Aconteceu que em 1570, os otomanos invadiram a ilha de Chipre, que era território da República de Veneza, que logo montou uma coligação cristã chamada de Liga Santa, da qual participou o Reino da Espanha. Os caras juntaram 200 navios lotados de canhões numa batalha que durou 10 horas, e onde morreram em torno de 30 mil pessoas. Dá para imaginar o inferno que deve ter sido? A Batalha de Lepanto marcou o fim do domínio muçulmano sobre o Mediterrâneo, e quando estava na Itália, Miguel de Cervantes se alistou na frota espanhola para combater os turcos. Ele até sobreviveu, mas não saiu inteiro. Levou 2 tiros de arcabuz no peito e um terceiro tiro imobilizou sua mão esquerda para sempre. Confirmando o ditado que diz que desgraça pouca é bobagem, na volta, uma terrível tempestade atingiu a frota e o navio em que Cervantes viajava se desgarrou do grupo. Alvo fácil, foi capturado por piratas, e daí nosso escritor acabou prisioneiro em Argel, um reduto da pirataria. Ali ficavam os prisioneiros capturados à espera de que suas famílias pagassem o resgate pela sua liberdade. Quem não tinha meios de pagar era vendido como escravo. Enquanto sua família ralava muito para conseguir o dinheiro do resgate, Cervantes permanecia prisioneiro, e assim permaneceu por 5 anos na movimentada e cosmopolita Argel, um paraíso de piratas. Nesse período, Cervantes aprendeu um pouco de árabe e conheceu o pior da condição humana. Dizem também que ali ele forjou amizades eternas. Sabemos também que nesses 5 anos de cativeiro, Cervantes tentou fuga por 4 vezes e as 4 foram frustradas. Como punição, alguns de seus companheiros foram condenados à morte, mas não sabemos por que Cervantes foi poupado. Mas, enfim, sua família levantou o dinheiro para o seu resgate. Parte do valor veio com a ajuda do convento dos Trinitários Descalços, onde mais tarde o escritor seria sepultado. Cervantes só retornou para a Espanha 12 anos depois de ter partido. Agora, falido e endividado, trabalhou por algum tempo como escritor de comédias, ofício insuficiente para o seu sustento. Com essas dificuldades, nosso herói teve que se virar buscando rendas alternativas e não tão lícitas. Ele praticou a venda ilegal de trigo e por isso foi hóspede mais uma vez na prisão de Córdoba no ano de 1582. Mas dessa vez, parece que ele não permaneceu muito tempo na prisão. Existem ainda notícias de que ele praticava outras estrepulias. Em 1584, teve uma filha bastarda com uma mulher casada e ainda nesse mesmo ano, ele mesmo casou-se com outra mulher chamada Catalina de Salazar, de quem viria a se separar 3 anos mais tarde. Ele retornaria para a vida pública como comissário de abastecimento e em seguida como arrecadador de impostos. Acontece que o rei Filipe II estava levantando dinheiro para montar a famosa Invencível Armada, com a qual pretendia invadir a Inglaterra. E, infelizmente, mais uma vez o azar iria acenar para Cervantes. Ele perdeu o valor arrecadado numa das suas coletas. Uma das versões diz que o banco onde ele tinha depositado o montante entrou em falência. Em outra versão, que eu pesquisei, dizia que ele foi roubado por um amigo. De qualquer forma, ele tinha agora uma imensa dívida e não tinha como pagar. Em 1597, Cervantes foi novamente para o cárcere pela acusação de desvio de dinheiro da coroa. E assim, ele foi admitido por 5 meses como hóspede do Cárcere Real de Sevilha. Era uma verdadeira cidade penitenciária. Consta que foi ali, naquelas circunstâncias amargas, que começaram a germinar as ideias das aventuras do seu célebre personagem, Dom Quixote. No prólogo, ele deixaria anotado que seu livro foi gerado em um cárcere onde todo incômodo tem seu assento e onde todo triste ruído faz sua habitação. Agora, está pensando que a onda de agruras parou por aí? Em 1603, ele teve novamente que prestar contas com a justiça. Não é que um tal de Gaspar de Espeleta apareceu morto justamente na frente da sua casa em Valladolid? Cervantes jurou de pé juntos que não tinha nada a ver com isso. No final,
Como as autoridades não conseguiram provar nenhuma relação de Cervantes com essa morte, ele foi liberado. Falando sobre a vida de Miguel de Cervantes, não se pode deixar de citar 4 mulheres que tiveram sempre do seu lado, tanto que ficaram conhecidas como as Cervantas. São elas Andrea e Magdalena Cervantes, suas 2 irmãs, Constanza de Ovando, sua sobrinha, filha de Andrea, e Isabel de Saavedra, filha do escritor, nascida daquela relação extraconjugal que eu já citei antes. Foram elas que garantiram o sustento da família nos períodos de dificuldade e também elas batalharam para reunir os valores do resgate no cativeiro de Argel. Muito se especulou sobre a que tipo de atividades elas se dedicaram e até se cogitou que tivessem aderido à prostituição. Num processo judicial movido contra a família, elas são referidas como mulheres que admitem visitas de cavalheiros e de outras pessoas, de dia e de noite. Enfim, essa foi a vida de Miguel de Cervantes. Ele que legou para a humanidade uma das maiores contribuições da literatura. Viveu seus anos finais como um homem pobre, já que dinheiro fora sempre escasso. Terminou seus dias como um veterano de guerra, provavelmente ruminando suas lembranças e cicatrizes. Cervantes deixou esse mundo numa tarde de abril de 1516. Por uma dessas brincadeiras do destino, morreu com poucos dias de diferença de outro mestre da literatura, que foi ninguém menos que William Shakespeare. O dia de sua morte marca a comemoração do Dia do Livro na Espanha. Ele contava 68 anos e apenas 6 dentes na boca. Foi sepultado no convento dos Trinitários Descalços, aquela mesma ordem que contribuiu para reunir os valores de seu resgate quando estava em Argel. E mesmo após sua morte, Cervantes deixaria ainda um mistério para ser solucionado. Acontece que seu caixão foi perdido, sendo seu paradeiro desconhecido por muitos séculos. O convento passou por reformas no final do século XVII, e o local do sepultamento de Cervantes seria uma cripta que ficou esquecida debaixo do prédio. E isso até o ano de 2015, quando a cripta foi descoberta. Ela continha 33 nichos onde estavam os restos mortais de pelo menos 15 pessoas. Um dos caixões, em péssimo estado de conservação, tinha na tampa as iniciais MC. No primeiro momento, ninguém associou que poderiam ser as iniciais do próprio Miguel de Cervantes, mas ali também estavam ossos de adultos que correspondiam ao grupo de pessoas com quem Cervantes havia sido enterrado. E um dos esqueletos trazia justamente a costela esfolada e o braço esquerdo aleijado, conforme os ferimentos que o escritor teria sofrido na Batalha de Lepanto. A equipe de arqueólogos teve que trabalhar em silêncio para não perturbar a clausura de 12 freiras que viviam em um absoluto silêncio nas imediações. Mas eles sabiam, mesmo antes da confirmação pelo exame de DNA, que se tratava do príncipe da literatura espanhola. Terminava assim a longa busca pela tumba perdida de Miguel de Cervantes. Ele seria enterrado com todas as honras numa nova tumba no mesmo convento de acordo com seu desejo. Com uma trajetória digna dos filmes de ação, assim foi a vida do escritor Miguel de Cervantes, cheia de façanhas que, conforme suas palavras no Dom Quixote, eram dignas de se moldar em bronze, de se esculpir em mármore e de se pintar em tela, para lembranças no futuro. Certamente, foi essa vida de percalços, além das marcas deixadas pelos anos de cativeiro, que deram a Cervantes os ingredientes para compor seus personagens tão reais e cativantes. Ele soube imprimir nos seus personagens inesquecíveis o que há de mais profundo na alma humana e nos seus ideais, além de antever uma era que estava chegando ao fim, dando lugar a mudanças que se abriam. O seu Dom Quixote ficou marcado como o primeiro romance europeu verdadeiramente moderno. Era isso e a gente fica por aqui. No episódio de hoje, eu queria te contar uma história de uma vida interessante. Se tu gostou, pode ser uma boa ideia começar a leitura do engenhoso hidalgo Dom Quixote de la Mancha. Eu garanto que é uma leitura muito interessante. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube Professor Ney Nordin e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço www.neynordin.com.br. Não esquece, quem conhece a história e a literatura entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!